Então, pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre estabilidade no sistema elétrico de potência, tá? É a terceira aula que eu faço sobre esse assunto aqui, né? Para quem não assistiu as minhas outras duas lá, só dá uma procurada ali no canal, né? Que tem uma lista de vídeos ali sobre estabilidade. Nessa aula de hoje a gente vai ver um pouco mais de teoria ali sobre esse estudo ali, que é bem grande ali, né? Sobre estabilidade no sistema elétrico de potência. Vendo mais ali a parte dos geradores síncronos ali, né? Como é que é o comportamento dele, né, frente ao estudo da estabilidade, e depois a gente vai fazer na próxima aula um exercício ali referente à estabilidade de um gerador frente a um curto-circuito trifásico, né, de uma linha de transmissão. Então, primeiramente o conceito de estabilidade, né, para a gente apresentar, né, introduzir o assunto, a estabilidade do sistema, então ela é a propriedade que o sistema tem de permanecer em um estado de equilíbrio, em regime permanente, ou atingir um estado de equilíbrio após submetido a uma perturbação, né. A preocupação desse estudo de estabilidade é em relação à resposta dinâmica do sistema frente a essa perturbação, né? Se ele vai ser capaz de manter a estabilidade frente a essa perturbação ou não, né? Isso que é o alvo do nosso estudo. Os tipos de instabilidade ali que pode ter no sistema elétrico de potência são basicamente esses dois aqui, né? Depois tem mais algumas subdivisões dentro desses caras aqui, mas os principais são a instabilidade de tensão, né? Que estuda ali quando determinadas condições, quando uma barra ali pode atingir valores não toleráveis ali de tensão, né, que estão fora da faixa admissível, ou colapso de tensão também, como é conhecido. E tem também esse segundo item, que é mais o foco da nossa aula, que é a estabilidade angular, né, que é referente à estabilidade angular do rotor de uma máquina síncrona, que estuda ali a perda de sincronismo da máquina com o sistema frente a uma perturbação no sistema, né, se o sistema vai ou não perder o sincronismo com a rede. Então, só relembrando ali alguns conceitos até que eu já tinha falado de uma forma melhor ali numa outra aula que eu falei sobre estabilidade, né? Mas relembrando aqui rapidamente, a gente tem esses dois conceitos ali de estabilidade, que é a transitória e de regime, né? Onde a estabilidade transitória, ela é o estudo da estabilidade do sistema frente a grandes ou rápidas perturbações ali no sistema elétrico, né? Depois a gente vai ver no próximo slide o que são essas perturbações ali, né? Nesse caso aqui, o estudo frente à estabilidade transitória tem esse nome aqui porque provoca transitórios na velocidade, torque e ângulo de carga de uma máquina síncrona ali conectada a um barramento infinito, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui o perfil aqui da variação do ângulo de carga de uma máquina síncrona, né, com o tempo, frente à ocorrência de uma perturbação, né, desse estilo aqui, né, uma perturbação muito grande ou rápida ali no sistema. Então, em vez do ângulo de carga variar linearmente ali, né, de uma forma mais suave, quando ocorre esse tipo de perturbação aqui, o ângulo de carga oscila, né? Porque a perturbação ela é muito rápida, muito grande, e o ângulo de carga acaba, o torque e a velocidade também acabam tendo mais ou menos esse comportamento oscilatório aqui. A questão é se o sistema vai manter a estabilidade, né? Nesse caso aqui ele mantém a estabilidade, porque depois da perturbação, o ângulo de carga atinge um valor de regime permanente aqui, mas caso fosse instável, né? Essa perturbação levasse o sistema a um caso de instabilidade, esse ângulo de carga iria oscilar indefinidamente, poderia aumentar ali até que o gerador perdesse o sincronismo, né? Então, nesse caso aqui é um caso de ter uma oscilação amortecida, né? O sistema ele continua estável, mas o interessante a notar é o comportamento oscilatório do sistema aqui frente à aplicação dessas perturbações ali transitórias, né? Rápidas ou bruscas, né? E também tem outro conceito de estabilidade, que é a estabilidade de regime permanente, né? Que é o estudo da estabilidade do sistema frente a pequenas ou lentas variações de carga, né, ou perturbações aqui como eu estou chamando. Perturbações não seria nem a palavra certa, né, seria pequenas ou lentas variações de carga no sistema, que é uma coisa normal, né, que ocorre durante o dia. Se observar o ciclo de carga ali dos sistemas elétricos ali dentro do site do ONS, lá que eles têm, por exemplo, você vai ver que ao longo do dia ali ocorrem as variações suaves ali de carga ali, dentro de cada região ali do sistema elétrico. E essas variações suaves aí, elas vão resultar em variações também suaves ali do ângulo de carga. Não vai ter esse perfil oscilatório, ou seja, o ângulo de carga ele vai variar de uma forma bem mais suave aqui, né, sem oscilações, sem perturbações aqui. E o limite da estabilidade, né, de regime permanente, ou o chamado limite da estabilidade estática, é quando uma variação lenta e gradual da carga for feita até que o ângulo de carga da máquina, esse ângulo aqui, atinja esse valor aqui, que é o π/2, ou 90 graus, né. E se tu tentar incrementar a potência elétrica além desse valor, vocês podem ver que a senoide começa a diminuir. Então, se eu tentar fazer mais força no eixo do gerador, tal que eu queira entregar mais potência, né, tal que o ângulo de carga seja maior que 90 aqui, a senoide ela vai diminuir, né, e essa senoide ela é dada por essa expressão aqui. Para quem assistiu as minhas aulas lá sobre geradores síncronos, ou as primeiras sobre estabilidade, eu apresentei essa expressão aqui, né, e falei lá que esse ângulo de carga aqui, né, que está no eixo X aqui, o limite da estabilidade estática era 90.
Então, para qualquer valor maior que 90 aqui, a potência, em vez de aumentar, ela diminui, e o gerador perde o sincronismo, né? Então, a faixa estável aqui são os primeiros 90 graus aqui, né? Primeira metade aqui da senoide. Sobre as perturbações que eu falei ali, né, no slide anterior, a gente tem esses dois grupos aqui, né, as grandes perturbações, que representam curtos-circuitos, né, monofásico, bifásico, trifásico no sistema elétrico, né, que causam uma variação de potência muito grande ali no sistema, né, por isso que é uma grande perturbação, ou mesmo uma variação brusca de carga, ali, uma perda ou um degrau inserido de carga ali no sistema, né, de uma maneira, um degrau que seja muito grande de carga, muito significativo, né, para o sistema. A perda de geração também, né, perda de geradores, e também a perda de linhas de transmissão ali pela atuação dos disjuntores, né, quando ocorre curtos-circuitos ou uma atuação indevida ali de um disjuntor, mesmo que não tenha ocorrido um curto, né. Quando o disjuntor atua para tirar uma linha de transmissão, ele muda a impedância vista do sistema ali muito rápido, né, porque uma linha de transmissão ela sai ali do sistema, então a impedância vista entre o gerador e o barramento infinito ele muda muito rapidamente, e isso causa uma oscilação, né, uma variação rápida aqui do ângulo de carga. Então essas são as grandes perturbações ali que vão ocorrer ali, que vão dar origem ali ao estudo da estabilidade transitória. Já as pequenas perturbações são essas aqui, né? São as perturbações pequenas ou lentas ali de cargas ali que representam variações normais, lentas ali de carga no sistema elétrico, né? Que não causam aquela oscilação lá no ângulo de carga, que eu acabei de falar. Bom, entrando um pouco agora na parte de estabilidade, né, em geradores síncronos, né? Que é o alvo do nosso estudo aqui da estabilidade, né? A gente vai ver, né, em especial ali a parte de estabilidade transitória, tá? Esse é o nosso foco da nossa aula. Quando uma máquina síncrona perde o sincronismo com o resto do sistema, o seu rotor ele gira numa velocidade maior ou menor do que aquela necessária para gerar as tensões na frequência nominal do sistema, né, que é a frequência do barramento infinito. Então, quando ocorre uma disparidade ali, né, uma tendência ali do rotor acelerar ou desacelerar, pode ser que a máquina perca o sincronismo ou não, né, isso que a gente vai estudar. E esse deslizamento ali entre o campo do estator, né, que corresponde à frequência do sistema, né, porque o estator da máquina síncrona está ligado no barramento infinito, né, e a frequência então que o barramento impõe nesse sistema ali é uma frequência fixa, né, que vai impor no estator da máquina. E o campo do rotor resulta em grandes flutuações na potência de saída da máquina, nas correntes, nas tensões, isso faz com que o sistema de proteção atue isolando a máquina do resto do sistema, né, então para a própria proteção da máquina ali, né, para que ela não entre ali em autodestruição, existe o sistema de proteção, né, que caso detecte ali os valores anormais ali nos níveis de tensão corrente ali da máquina, vai atuar para retirar ela do sistema, né. Uma outra questão em relação aos geradores síncronos, né, são os enrolamentos amortecedores, né, que eu já falei lá na minha lista de vídeos sobre motores síncronos, se eu não me engano, tá lá. Eu falei o papel ali dos enrolamentos amortecedores. Da máquina síncrona tem um papel importante na manutenção da estabilidade do sistema, né? Então ele ajuda o sistema ali, o gerador síncrono a não perder estabilidade, porque basicamente o enrolamento amortecedor no gerador, né, na máquina operando como gerador síncrono, ele tem um papel importante ali de manter a estabilidade da máquina, né, de impedir que o rotor ali, que a velocidade do rotor varie, né, depois que ela está na velocidade de regime permanente, que é a velocidade síncrona. Então, se o rotor tender a acelerar, né, a sair, passar da velocidade síncrona, ou tender a diminuir, né, a frear, a diminuir a sua velocidade, né, em relação à velocidade síncrona, o enrolamento amortecedor ele vai atuar, né, ele vai receber tensões e correntes induzidas ali quando ocorrer esse fenômeno, e vai produzir um fluxo magnético tal que tenda a manter o rotor da máquina síncrona girando na velocidade síncrona. Então ele se opõe a variações da velocidade do rotor, né, ele tenta manter o rotor ali girando na velocidade síncrona. Já nas máquinas operando como motor de indução, né, o enrolamento amortecedor ele tem aliás, motor de indução, né, desculpa, motor síncrono, né, ele tem um papel adicional também de fornecer ali um método de partida ali para o motor síncrono, né, para que o motor consiga chegar até próximo à velocidade síncrona e depois ele consiga ali através da energização do enrolamento de campo, ele consiga atingir a velocidade síncrona, né? Então esses detalhes eu já falei lá melhor na playlist de vídeos sobre motores síncronos, né? Então não vou repetir aqui com detalhes, mas no nosso estudo aqui de estabilidade, né, o papel principal é esse daqui, né, do sistema, né, nos geradores síncronos ali, né, do enrolamento amortecedor, tentar manter a estabilidade da máquina síncrona. Então isso daqui é conhecido como uma fonte de amortecimento positivo, né? A gente viu aqui que o ângulo de carga ele oscila e depois ele entra num valor de regime, né? Porque eu tenho uma oscilação amortecida. Um dos elementos que provoca esse amortecimento aqui dessa oscilação aqui sinoidal, né? E leva o sistema de volta para a estabilidade, né? Para o regime permanente são
justamente os enrolamentos amortecedores ali da máquina síncrona, né? Juntamente com as resistências elétricas também, que são outra fonte de amortecimento, né? Outro conceito importante aqui, né, é a questão do sentido dos torques elétricos, mecânicos e velocidade mecânica da máquina, né? Na máquina síncrona operando como gerador, aqui a gente tem o comportamento aqui, que ocorre aqui representado à esquerda aqui, e na máquina síncrona operando como motor síncrono, a gente tem aqui esse comportamento aqui da direita, né? Então, na máquina operando como gerador, o torque e a velocidade mecânica estão no mesmo sentido, né? Porque se a máquina está operando como gerador, eu estou aplicando um torque ali na turbina, né? Uma turbina que está acoplada ao eixo aqui do gerador, pode ser uma turbina hidráulica, uma turbina eólica, enfim, que seja. E aí essa fonte primária de energia está fazendo o eixo girar, né? Está aplicando um torque mecânico no eixo e essa velocidade ali está de acordo com esse torque mecânico. Aí o torque elétrico, né, que é o torque ali que surge ali a partir das correntes elétricas ali, que a carga que o gerador que está alimentando consome, né? Esse torque elétrico ele vai ser no sentido contrário do torque mecânico, né? Pela questão da conservação de energia. Né? E ele tem proporção aqui direta com a potência ativa, né? Com a potência elétrica ativa. Quanto maior a potência ativa ali que você está consumindo, né, que está entregando para o teu sistema, maior o torque elétrico que a gente vai ter, e maior também o torque mecânico ali que a turbina vai ter que entregar para compensar o torque elétrico. No regime permanente, torque elétrico e torque mecânico são iguais, né? Isso significa que a aceleração aqui do rotor aí ela é nula, né? Porque o rotor está girando na velocidade síncrona, na velocidade constante. Agora, quando ocorre alguma perturbação no sistema ali que faça o rotor tender a acelerar ou desacelerar, vai existir momentaneamente uma disparidade, uma diferença entre o torque mecânico e o torque elétrico, né? Que no regime permanente vai tender a se estabilizar de novo, né? Os dois vão se igualar de novo. Mas momentaneamente um fica maior ou menor que o outro, fazendo com que o rotor acelere ou desacelere. Se no caso do gerador síncrono aqui o torque mecânico for momentaneamente maior que o elétrico, a tendência do rotor é acelerar. Agora, se o elétrico for momentaneamente maior que o mecânico aqui, a tendência do rotor é frear, né? Porque o torque elétrico aqui, ele segura, né, o eixo aqui, enquanto que o torque mecânico ele favorece aqui o movimento, né? Que ele está no mesmo sentido aqui da velocidade. Já na operação com o motor síncrono é o contrário, né? Eu entro ali com tensões elétricas, eu injeto potência ativa na máquina, em vez de extrair, né? Que nem eu tinha aqui. Injeto potência ativa, aplico um torque elétrico para fazer o meu motor aqui girar no mesmo sentido aqui, né, no sentido da velocidade mecânica, e o torque mecânico aqui é o torque da carga que vai ter no eixo do motor, né, que é o chamado de torque resistente, né, que está no sentido contrário ao torque elétrico. Mesma coisa, no regime permanente, torque elétrico e torque mecânico tendem a se igualar, né. Já no regime transitório, quando ocorrem variações bruscas de carga, esses dois caras aqui vão ter uma certa disparidade, o que vai gerar ali uma leve aceleração ou desaceleração ali do rotor, né, no regime transitório. Quando a gente estuda ali, né, quando a gente faz esse estudo de estabilidade no sistema elétrico ali, utiliza o critério das áreas iguais, a gente admite ali algumas hipóteses simplificadoras, né, que a gente vai estar vendo agora. Então algumas hipóteses são adotadas ali relacionadas ao comportamento elétrico e mecânico da máquina síncrona e dos seus sistemas de controle ali, né, que controlam, por exemplo, o regulador de velocidade, regulador de tensão ali, né, que controlam a máquina síncrona. Então a primeira hipótese simplificadora aqui é que a gente vai considerar que o nosso barramento, que o nosso gerador síncrono, que a nossa máquina síncrona está conectada a um barramento infinito, né? E a gente sabe lá da teoria de máquinas elétricas lá que um barramento infinito ele tem o módulo da tensão e a frequência constante, né? Independente da potência ativa que eu injeto aqui no barramento, né? No caso do gerador ele vai injetar a potência ativa aqui, ou independente da potência que a minha máquina esteja consumindo aqui do barramento, né? Se fosse um motor síncrono, por exemplo. Mas no nosso caso a gente vai ter aqui um gerador síncrono que vai ter uma tensão interna EA induzida ali, o ângulo de carga, né, que é em relação ao ângulo da barra aqui do barramento infinito, e uma impedância, né, uma reatância X aqui, a gente está desconsiderando também as resistências, né. A gente considera aqui a reatância, que é a soma da reatância transitória aqui da máquina síncrona com a reatância de transformadores, linhas de transmissão, enfim, tudo que tiver que ligar o gerador aqui até o barramento infinito, né. Outra hipótese simplificadora é em relação à tensão interna EA, né, da máquina, tensão autoinduzida, né. Em estudos de estabilidade transitória de regime permanente, a gente considera que a tensão interna EA da máquina é sempre constante, né, porque a gente admite que, mesmo frente à ocorrência de uma perturbação no sistema elétrico, né, um curto-circuito, uma perda de carga, enfim, a gente admite que o balanço de fluxo magnético interno da máquina permanece inalterado, né, durante esse distúrbio ali, e também a gente despreza a pequena variação na velocidade que ocorre ali, né, do rotor ali da máquina ali, né, aquela pequena tendência que eu falei ali do rotor acelerar ou desacelerar. Então a gente desconsiderando esses dois caras aqui, a gente pode considerar então que a tensão EA ela é constante, né, porque a tensão EA ela depende justamente desse fluxo ali, né, que eu estou admitindo que é constante na máquina, e depende também da velocidade de rotação do eixo, né, que a gente vai admitir também que seja constante, né, porque como eu falei, a variação ali que ocorre quando tem um distúrbio ela é pequena, então
a gente pode considerar aqui que o EA, né, a tensão autoinduzida interna do gerador, ela é constante. A reatância da máquina usada nesses estudos ali é a transitória, né? A gente sabe que a máquina síncrona ela tem 3 reatâncias, que é a reatância subtransitória, que é utilizada em estudos de curto-circuito no sistema elétrico, a reatância transitória, que é usada nesses estudos de estabilidade, e a reatância de regime permanente, que é utilizada ali em problemas ali de fluxo de potência, né? Em estudos de regime permanente. Aqui outra observação importante, né, na máquina síncrona ali, né, operando como gerador aqui, se a potência elétrica é igual à potência mecânica, a máquina está na velocidade síncrona, né, ômega-s, ou seja, torque elétrico igual a torque mecânico, não tem aceleração. Se a potência elétrica é menor que a potência mecânica, a tendência da máquina é acelerar, né, porque eu estou injetando mais potência mecânica no eixo, eu tenho pouca potência ativa sendo consumida, então a tendência do rotor é acelerar. Já quando o contrário acontece, né, quando a potência elétrica é maior que a mecânica, significa que eu estou colocando menos potência no eixo e a potência elétrica menos potência do que a potência elétrica da máquina está demandando, né, do gerador. Então a tendência da máquina é frear. Quando isso acontece, né, a aceleração ou a máquina acelera ou a máquina freia, a frequência da tensão elétrica produzida pela máquina vai aumentar ou vai diminuir, né? Depende se a máquina acelerar, a frequência aumenta, e se a máquina frear, a tendência da frequência é diminuir. É dessa forma aqui que, por exemplo, o operador nacional do sistema ali sabe se a potência elétrica ativa que está sendo consumida está em equilíbrio com a potência mecânica que está sendo gerada, né? Quando a frequência está estabilizada ali em 60 Hz, ali o valor certo, né, por exemplo, eles sabem que a potência elétrica que está sendo consumida pelo sistema é igual à potência mecânica que está sendo gerada, né? Agora, quando ocorre uma queda ali da frequência ali, né, por exemplo, a gente sabe que a potência elétrica está maior que a mecânica, então a tendência do sistema ali é cair a frequência, eles aumentam a geração de potência mecânica de modo a voltar ali para o regime permanente, né, com a potência elétrica igual à mecânica e estabilizar a frequência elétrica do sistema, por exemplo. As nossas duas últimas hipóteses simplificadoras são essas aqui, né, em relação a fontes de amortecimento ali, né, que nem eu falei antes, fontes de amortecimento como a resistência elétrica das linhas de transmissão e armadura ali da máquina síncrona e a ação dos enrolamentos amortecedores da máquina são desconsiderados inicialmente no estudo, né. Então quando a gente vai estudar ali a equação que governa ali o comportamento oscilatório aqui do ângulo de carga elétrico ali da máquina síncrona, a gente desconsidera inicialmente ali essas fontes de amortecimento, mas elas existem, né? E aí são elas que vão trazer ali o ângulo de carga ali para um ponto de equilíbrio, né, de regime permanente, impedindo que ele perca a estabilidade. E a segunda e a última hipótese simplificadora aqui é em relação a variações da potência mecânica, né? Então a gente considera que as variações dessa potência, né, mecânica, que é torque vezes velocidade, entregue ao eixo da máquina devido à ação dos reguladores de velocidade, né, que mantém ali o torque e a velocidade constantes no sistema, aliás, que mantém a velocidade constante, né, aplicando mais ou menos torque ali na turbina, são desconsideradas durante a ocorrência dos grandes distúrbios, pois o tempo de ação do regulador é muito alto e não acompanha a rápida variação da potência elétrica entregue pelo gerador. Então, quando ocorre aqueles distúrbios lá, tipo curto-circuito, perda de linha de transmissão, alguma coisa ali, a potência elétrica entregue pelo gerador ela vai variar instantaneamente, mas a potência mecânica ali, que deve estar em equilíbrio, né, que deve ficar em equilíbrio com a potência elétrica, ela não consegue acompanhar tão rapidamente ali essa variação da potência elétrica e acaba que a gente desconsidera, então, a ação ali imediata ali dos reguladores de velocidade, né, porque a dinâmica de atuação deles é mais lenta. Então, enquanto a potência elétrica varia praticamente, né, de forma instantânea, a mecânica ainda demora ali alguns segundos até reagir e entrar em equilíbrio ali com a potência elétrica. Para finalizar nossa aula, vamos falar um pouco sobre o ângulo de carga da máquina síncrona, né? Então a gente tem aqui, a gente vai deduzir aqui inicialmente ali qual que é o ângulo que nos interessa ali para o estudo da estabilidade em regime da estabilidade transitória ali da máquina síncrona, né? Inicialmente a gente tem aqui um rotor que gira aqui numa velocidade síncrona e o ângulo de carga dele aqui é tomado em relação ao referencial fixo, né? Então esse referencial aqui ele não se move, né? Ele fica aqui na posição 0 graus. E aqui a gente tem esse vetor aqui mais em preto, né, em negrito aqui, que ele acompanha a velocidade do rotor. Então, à medida que ele gira aqui, esse ângulo mecânico aqui vai variando, e quando ele der uma volta completa no eixo aqui, esse ângulo aqui, esse θ mecânico aqui, ele vai ser 360, né? Só que o interesse do nosso estudo aqui, né, da estabilidade transitória ali do gerador síncrono não é nesse ângulo mecânico aqui, né? O interesse é no desvio da velocidade do rotor em relação à velocidade síncrona. Então, por isso eu vou, em vez de utilizar um referencial fixo aqui, eu vou utilizar um referencial móvel, que gira sempre na velocidade síncrona. Então, esse referencial vermelho aqui é um referencial móvel, né, que gira junto com esse daqui, com esse preto. No regime permanente, quando o sistema está em equilíbrio, os dois, né, o vermelho e o preto, eles giram na velocidade síncrona. E esse ângulo mecânico aqui, esse θ aqui, ele é constante, né, porque se vocês imaginarem esses dois aqui girando na mesma velocidade, esse ângulo aqui, esse ângulo de carga delta mecânico aqui, ele é fixo, né? Enquanto que esse θ mecânico aqui ele varia, porque ele é em relação ao referencial fixo. Agora, quando ocorre
uma variação ali uma aceleração, uma desaceleração do rotor aqui. O que vai acontecer? Esse preto aqui que acompanha o rotor, ele vai acelerar ou vai desacelerar junto, né? Enquanto que o vermelho continua sempre na velocidade síncrona. E aí o que vai acontecer, né? Quando isso acontecer, o ângulo de carga ele vai oscilar, ele vai variar, esse delta mecânico aqui. E essa variação ela está representada, por exemplo, aqui, né? Que nem naquela figura que a gente viu. O ângulo mecânico aqui ele tem relação com o ângulo elétrico ali, né? Da máquina síncrona através dessa expressão aqui, né, que relaciona os dois através do número de polos da máquina. Então, quando esse ângulo mecânico aqui varia, significa que o ângulo elétrico, né, o ângulo de carga da máquina síncrona está variando junto ali, né, com a mesma forma de onda, a mesma oscilação. Isso acontece quando o rotor tende a acelerar ou desacelerar, né? Porque aí esse cara ele vai acelerar um pouco em relação ao vermelho, ou vai desacelerar um pouco em relação ao vermelho, e esse ângulo aqui entre os dois aqui vai tender a variar, né? Outra forma desse cara aqui variar, né, seria através de variações lentas, né, ou degraus de carga ali que não representam, né, que não seja uma variação brusca ali. Aí esse cara vai variar de forma linear, né, ele continua girando na velocidade síncrona, né, esse fasor preto aqui, mas a variação ela é suave, né, sem essas oscilações. É aquilo que eu falei lá da questão da estabilidade de regime permanente, né, ela não tem essas oscilações aqui. Então esse ângulo aqui, θ mecânico, ele é proporcional à carga elétrica ali que o gerador está alimentando, né? Quanto maior a potência ali que o gerador entrega para o sistema, maior esse ângulo mecânico aqui. E como eu falei aqui, né, o limite da estabilidade estática para esse ângulo mecânico aqui, como eu falei, é 90 graus, né? Aliás, para o ângulo elétrico, né, 90 graus. Esse gráfico aqui do ângulo de carga aqui, ele vem basicamente da resolução, né, da resolução numérica aqui dessa equação diferencial aqui, né, que é a equação do balanço de potência ativa, né, que dá origem ao critério das áreas iguais, né, que nem eu já falei lá numa outra aula. Então, para quem quiser assistir lá, tem uma aula inteira ali onde a gente faz a dedução dessa expressão aqui, né, para a máquina síncrona. E a gente faz uma integração numérica aqui dessa expressão aqui, porque o ângulo de carga não pode ser colocado de forma explícita aqui, né, para quem lembrar, essa potência elétrica aqui, ela tem uma expressão ali que depende diretamente desse ângulo de carga, então o ângulo de carga não pode ser isolado ali, né, não pode ser escrito de uma forma explícita. A gente faz uma integração numérica aqui, né, resolve essa equação diferencial e chega aqui na oscilação ali, né, no limite máximo ali que o ângulo de carga pode oscilar. Então, da resolução dessa equação aqui, a gente pode chegar a duas conclusões, né? Uma que o sistema ele vai continuar estável, né, ele se mantém estável, que nem a gente mostra, que nem a gente pode ver nessa figura aqui, ou que o ângulo de carga ele cresce indefinidamente ali até o sistema perder o sincronismo, né, perder a estabilidade ali. Então, é dessa equação aqui que a gente analisa ali, né, a amplitude máxima ali da oscilação do ângulo de carga que a gente vai ter, e se depois ele vai entrar em regime permanente ou se ele vai oscilar, né, se ele vai crescer indefinidamente. Então, pessoal, nessa aula é isso, tá? Na próxima a gente vai continuar ali com um exercício ali para desenhar, basicamente é um exercício que a gente vai desenhar ali a curva de carga ali, curva de potência ali de um gerador, né, para frente à aplicação ali de uma falta trifásica, né, dentro de uma linha de transmissão. A gente vai ver como que a mudança ali da impedância vista pelo gerador ali afeta a curva de carga do gerador, né, e calcular ali as capacidades de potência ali de entrega ali do gerador, né, que é dado por essa curva aqui, frente às situações ali da condição antes da falta, né, frente à condição durante a falta trifásica e depois da abertura ali dos disjuntores ali que vai retirar uma das linhas de transmissão, né. A gente vai ver como que essa curva aqui muda, né. Então até a próxima aula, né, onde a gente vai resolver esse exercício. Se gostou do vídeo aí, não esquece de deixar o joinha. Agradeço a quem assistiu até aqui, obrigado, valeu!